Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Super Debate dessa quinta-feira. Quinta-feira também quente aqui em Belo Horizonte, né? Há promessas de chuva no final da tarde, quem sabe, né? Cai uma chuvinha para melhorar um pouquinho aqui, né, o clima, não é? É bem verdade que hoje cedo estava 60% a umidade relativa do ar, mas a tendência é ir baixando, né? Talvez no meio da tarde vai baixar para quase 20%, o que é horrível, fica difícil de respirar. Mas difícil de respirar também fica quando a gente fica devendo, né? É difícil demais. Na sociedade capitalista, a gente cai certas armadilhas do sistema financeiro, que depois que a gente está dentro da armadilha que a gente percebe que caiu. Uma dessas armadilhas é o endividamento. Parece que a gente quer sair e de repente a gente está no meio do endividamento. Inclusive o endividamento chega a tal ponto aqui no Brasil, e um endividamento com taxas de juros altíssimas, não é? Que o portal uol.com.br trouxe a seguinte matéria: o brasileiro paga de juros o equivalente a 1/4 do programa Bolsa Família. Quer dizer, 25% do Bolsa Família é pago de juros pelos brasileiros. Segundo o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, usando dados do Banco Central, 4 bilhões de reais foram retirados do consumo das famílias e direcionados ao pagamento de empréstimos em todo o Brasil. Isso foi para o sistema financeiro. Os constantes aumentos da taxa Selic realizados em 2011 pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, afetam diretamente o valor cobrado pelos bancos e financeiras junto ao consumidor. Este valor corresponde a 1/4 total previsto do Bolsa Família para 2011. Se não houvesse mais aumento de juros esse ano, por exemplo, até o final do ano as famílias vão gastar com juros o equivalente a todo o valor do Bolsa Família. Meu Deus, olha que notícia! E realmente, se você, querido ouvinte, deve alguma coisa, né? Alguma coisa além, óbvio, da luz, da água, né? Porque acaba sendo uma dívida que a gente tem com o governo, né? Ou com essas empresas que tem parceria com o governo, seja na telefonia, seja no caso aí da água, da luz, né, que é uma dívida para morar, para viver. Mas de repente você quis comprar um carro, né, ou quis comprar uma geladeira, ou quis fazer alguma coisa e parcelou. E não, vamos parcelar. E a gente tende a olhar o valor da mensalidade. De repente começou a perceber que o negócio estava ficando apertado. Pois é, se você está nessa situação, né, e está percebendo que você está pagando muito mais do que devia, ouça o programa de hoje, que nós vamos falar por que esses juros tão estranhos aqui no Brasil, juros verdadeiramente abusivos. E para conversar sobre isso, nós temos dois convidados hoje que vão nos ajudar muito a resolver as nossas questões, né? Um deles é um advogado, o nosso querido advogado Irlan Melo, que é, além de advogado, pastor lá na Igreja Presbiteriana Pentecostal do bairro Betânia, sempre nos ajuda aqui nas quintas-feiras, e hoje vai nos ajudar a entender o que fazer quando a gente acaba percebendo que se endividou mais do que devia. Boa tarde, Irlan Melo. Que situação é essa que nós estamos vivendo no Brasil hoje, hein? É verdade, pastor. Boa tarde, pastor Cássio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Adriana, que o senhor ainda vai apresentar. Ô Giovanni, o cara já está apresentando. Mas eu preciso ser educado, né? É verdade, nós estamos vendo aí uma situação. Nós estamos vivendo uma situação de crise no nosso país, e a questão dos juros abusivos, do endividamento, da inadimplência, é algo muito importante que a gente precisa trazer luz para os ouvintes e para as nossas próprias vidas para evitar que isso aconteça, e aí a gente entrar numa ciranda totalmente negativa e de repente a gente vê situações como, por exemplo, pessoas... Eu não sei se você sabe, pastor Cássio, que a maior causa de divórcios no Brasil não é infidelidade. Não é não? Não, é o fator financeiro. O IBGE faz infidelidade financeira. Dessa forma, né? O IBGE faz um cálculo anual de todos os divórcios que acontecem no país. E ele estabelece quais são os motivos do divórcio. E a maioria dos casos são problemas relacionados a finanças. Mas, Irlan, deve ser difícil demais também. Você está casado com uma cidadã, por exemplo, que queima o cartão de crédito dela, pega o seu. Ou a mulher casada com um cidadão que não se contém.
né, que torra todo o orçamento da família. E você tem que dormir junto com ela no final da noite. É difícil demais. Agora, essa questão é muito importante, porque a gente tem que aprender a cuidar do nosso bolso, né? A outra convidada, além do Irlan, ele já disse o primeiro nome dela, vou dar agora a ficha completa. Adriana Fileto, olha que sobrenome bonito, hein? Ei, Giovanni, é quase bonito como o seu Gândara. Um sobrenome garboso, Fileto. Fileto vem de filós. Já vou gastar meu grego todo aqui de amigo. Adriana Fileto, ela é mestre em administração e finanças, é consultora em educação financeira e sustentabilidade. Eu estava vendo aqui que ela estudou na UFMG, na Fundação Dom Cabral, é isso mesmo, Adriana? Sim. Isso. E é autora de um livro. Eu vou dar o boa tarde, Adriana, e vou pedir para você explicar rapidamente sobre o seu livro, porque depois eu quero falar que nós vamos ter uma promoção hoje sobre esse livro que eu achei muito interessante. Eu não li não, mas eu folheei e eu achei que, fora o tema também, a parte gráfica dele está muito bem feita. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para estar aqui falando desse tema tão importante, que é a questão das finanças, né, das finanças pessoais. O meu livro chamado Cuide de Seu Bolso do Planeta, um guia para decisões financeiras sustentáveis, ele visa orientar as pessoas a utilizarem bem o dinheiro para fazer um bem pessoal, mas também um bem para a coletividade. Nós temos que avaliar a questão da sustentabilidade, a questão do desperdício, da geração de lixo e avaliar também a questão do direito consumidor, onde eu abordo, tive algumas assessorias de algumas jurídicas interessantes e também a questão da psicologia econômica, pastor. Por quê? O consumo ele passa muito pela questão psicológica. Com certeza. Então o livro ele alerta sobre as armadilhas que o consumidor pode acabar caindo. Você mencionou algo, como eu ainda não li o livro, mas você falou que tem uma faceta na questão da sustentabilidade aqui, não é? Pelo que eu entendo, pode ter um aspecto assim, o excesso de consumo, por exemplo, de smartphones, de geladeiras, se consome, mas aí você troca muito rápido e fica uma quantidade absurda de lixo, né, que fica acumulando aí no planeta, né, inútil, né? Sim. O capitalismo criou um artifício que chama obsolescência programada. Repete aí que isso aqui, obsolescência programada. O que quer dizer isso? A ideia, pastor, é que os produtos vão cada vez mais ficarem inutilizáveis um curto espaço de tempo. Então a gente lembra, por exemplo, uma geladeira durava 20, 30, 40 anos. Hoje uma geladeira não dura 10 anos. Um aparelho de DVD não dura 1 ano. Isso tudo causa um grande problema porque gera muito lixo. Então, por mais que os materiais sejam recicláveis, reaproveitados, eles acabam desperdiçando material. Então, na medida que a gente consome muito, compra muito, a gente acaba desperdiçando recurso natural. Porque aquele produto que é reciclável, ele para sua fabricação foi utilizado água, energia. Então, à medida que a gente gera muito lixo, mais e mais materiais vão sendo descartados e recursos naturais desperdiçados. E com certeza, Adriano, todo mundo tem em casa ali no mínimo uns 2 celulares antigos, né? E isso vai acumulando. E tem aquela bateria, que é um material problemático para o meio ambiente, né? A ideia não é não consumir. A gente precisa de consumir para viver, para ter qualidade de vida. Mas o que eu falo no livro é para a gente repensar o consumo. Será que realmente eu preciso trocar de celular cada vez que um celular novo surge? Será que eu não posso utilizar o meu celular até um período razoável, até que ele fique útil para mim? Carro, eu não preciso ficar trocando carro todo dia, não preciso trocar de roupas todos os dias, comprar cada estação. Enfim, a ideia é reaproveitar, reutilizar, isso faz bem para o meio ambiente e para o bolso. E faz bem para o bolso, exatamente, porque ficar trocando coisa demais assim, pelo amor de Deus. E o que ela falou é uma questão às vezes até psicológica, né? A pessoa tem algum problema pessoal, algo que falta, e aí ela vai consumir, porque consumindo ela vai querer como se fosse completar esse vazio que está dentro dela. Sim, é a famosa shopping terapia, né? E às vezes a pessoa faz isso sem pensar nas consequências, né? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo e eu comecei a aplicar isso na minha vida. Às vezes você passa por uma loja e vê algo que você gosta imediatamente e quer comprar. Aí a pessoa dizia o seguinte: dê uma volta. Respire fundo, verifique se realmente você precisa daquilo.
e depois, se realmente você chegar nessa conclusão, vai lá e compra. Por quê? Não é meu caso, mas eu já vi várias situações onde a pessoa tem roupas dentro de casa com etiqueta que ela nunca usou. É verdade. E às vezes por anos. Isso é patológico, né? Pelo amor de Deus. E todo o meu trabalho leva as pessoas a pensarem, parar, analisar, raciocinar, para refletir sobre o próprio consumo. Agora, a publicidade, muias vezes, ela faz um trabalho contrário. Quer que você compre hoje, Ouçam agora, meus né? alunos, publicidade e propaganda, tomem cuidado. Não tem nada contra publicidade, contra o consumo, mas a gente tem que pensar, porque senão a gente faz um endividamento, né? E acaba se dando mal no final. E a publicidade não é para consumo consciente, né? Não, é cada vez mais. É importante ter um caso interessante para contar aqui, que é a respeito do Kahneman, que foi um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Então, imagina, um psicólogo recebendo um Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Ele trabalha muito com a questão da psicologia econômica. E ele descobriu que nós, seres humanos, temos uma grande aversão à perda. Isso quer dizer o quê? Que nós não gostamos de perder, nós queremos ganhar o tempo inteiro. Então, quando a gente se vê numa situação onde a gente pode perder alguma coisa, a gente fica em pânico. Então, ele fez um estudo lá, onde ele comprovou, por exemplo, uma pessoa, se ela ganha R$50, ou se ela perde os R$50. Quando ela perde os R$50, o impacto na vida dela vai ser muito maior do que se ela ganhar os R$50. Olha que interessante. Né? E a publicidade, os vendedores, sabendo da nossa aversão à perda, ou seja, o nosso receio, o nosso pavor de perder, eles acabam utilizando essa fraqueza para vender mais. Então é por isso que os vendedores normalmente dizem pra gente que a gente tem que comprar naquele dia, porque a promoção vale só aquele dia. No dia seguinte, a promoção acabou. E o consumidor que está fragilizado, né, que não tem muita segurança do que ele quer, que não faz isso que o Irlan falou, de pensar, de parar e analisar, ele compra por medo de perder, né? Agora, ganhar, todo mundo quer, né? Então tem na televisão aqueles programas lá, quem quer dinheiro, todo mundo grita e quer ganhar. É por isso que, por exemplo, quando uma pessoa ela desce do seu padrão de vida, normalmente ela não aceita. E ela continua vivendo naquele padrão anterior. Por que ela está vivendo um padrão anterior? Porque ela não aceita a perda. E aí que vem o endividamento, e aí que vem os problemas. Por quê? Porque ela não tem condição de manter aquilo ali. E uma hora a bolha estoura. E aí que vem também, deixa eu jogar brasa na minha sardinha aqui, muitos oportunistas aí, religiosos, que criam igrejas para tentar suprir, ou suprir não, para entrar nesse gap aí, nesse vazio existencial da pessoa por causa do consumo. Pode perceber que o que tem de igreja aí, que trabalha não a questão da salvação, não a questão da fraternidade, não a questão da cruz, você trabalha a questão financeira. Venha para cá porque você vai prosperar materialmente, que você vai ganhar emprego, vai trocar de carro, não é? E isso aí, olha, você mencionou um psicólogo que falou dessa dimensão psicológica do fator econômico. E muitas igrejas estão crescendo nesse sentido. Desculpa, eu falo igreja, mas para mim isso não é igreja. Né? Isso para mim é uma grande empresa, né? que acaba usando a boa-fé das pessoas e da carência das pessoas para obter lucros. Tem alguns casos de alguns clientes que eu atendo que são necessários, na verdade, 3 profissionais, casos mais sérios. Então, muitas vezes, preciso trabalhar a questão econômica, que é o meu campo de trabalho, a questão jurídica, né, Irlan? Em alguns casos é interessante ajuizar a ação, tem que avaliar o caso a caso, e também a questão psicológica. Então, tem casos de pessoas que têm essa dificuldade realmente de baixar o padrão de vida, ou se auto-enganam, né? Então, não compra à vista, aí joga no cartão de crédito. Então, é preciso ir à raiz do problema. Há casos que é necessário também uma terapia mesmo, um acompanhamento de um psicólogo. Você falou aí, eu lembrei de um economista também, Adriana, com certeza você deve lembrar dele, o Eduardo Gianetti da Fonseca, que tem o livro Auto Engano, né? E ele trata um pouquinho dessa questão mesmo, né? Da dimensão do consumo do auto engano. E eu falei do Gianetti porque eu gosto muito dos textos dele, e eu tive o privilégio de trabalhar já na faculdade, né? Eu trabalhava na área de ética e de sociologia, e ela trabalhava na área de economia com a Adriana Fileto, e a Adriana trouxe pra gente aqui um livro. Nós vamos hoje fazer uma promoção aqui para os nossos ouvintes. Um livro está muito bonito. Eu estou sendo tentado aqui a querer o livro para mim, mas como
o livro é pra gente fazer... Eu vou me conter, né? Mas depois, inclusive, o livro já tá nas livrarias para ser vendido? Tá, em várias livrarias. Inclusive, é um ótimo presente de Natal Pois aí. é. Então, para aquele amigo, aquele familiar que tem dificuldade em lidar com o dinheiro, o livro serve muito bem para essas pessoas. E não só para os adultos, né? Mas também para os adolescentes. Ele tem uma linguagem fácil, ele é bastante interessante, atraente. E a Adriana também se preocupou na questão da inclusão, né, Adriana? Exatamente. O livro, ele é um livro para todos. Então, nós temos um CD onde o texto foi todo gravado, Olha o texto que bênção. do livro. Legal. E também, não só o texto, como as ilustrações são audiodescritas. Então, um deficiente visual, ele tem uma noção muito boa de como que o livro Olha que é presente, apresentado. Né? Para alguém que tem parentes ou conhece pessoas com deficiência visual, né? E o CD também é bom para aquelas pessoas que não gostam de ler, que preferem ouvir no carro. Eu tenho um amigo que ele prefere ouvir do que ler. Eu gosto do papel, de tocar, né? Cada e a parte gráfica está muito bem feita, viu? Parabéns, viu, Adriana? O Eduardo Santos, um artista plástico. Ilustrações muito boas mesmo, né? E eu tô vendo a fonte também é uma fonte de um tamanho legal. Isso tudo conta, né? A questão quando você vai pegar um texto, uma obra... Esse livro pode, inclusive, ser adotado em escolas também. Ele é um livro que dá para trabalhar, por exemplo, com o público do ensino médio, sabe? Com adolescentes. Muito Tem legal. Várias dicas de sites, Tô achando vídeos. Que eu vou levar a Adriana lá também, lá no Mente Aberta, sabia? Será gente um prazer. Conversar sobre isso aqui. Inclusive para mostrar o livro. Porque só o livro combinar. Tá tão bonito, porque tem que mostrar. E no rádio a gente não consegue a gente mostrar. Só fica descrevendo. A gente descreve. Audiodescrição. Audiodescrição, que é eu não conhecia, eu já vi livros com multimídia, né? Mas esse livro multimídia aqui com audiodescrição é o primeiro, viu? Parabéns. Inclusive as ilustrações, né? A gente teve essa preocupação. Você descreve as ilustrações. Então, um dos nossos ouvintes vai ganhar. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dos ouvintes que mandar uma pergunta na área, tá bom, Adriana? Tá, ok. A gente escolhe um dos ouvintes aqui, que vai ganhar o livro Cuide do Seu Bolso e do Planeta, da professora Adriana Fileto, da editora Miguelin. Né? Um guia para decisões financeiras sustentáveis. Muito legal esse livro. Obrigada. No final do programa nós vamos então dizer quem foi o ouvinte. Então se você quiser ganhar o livro, o ouvinte mande aqui a mensagem dizendo assim, quero ganhar o livro, tá bom? Então, Elaine Cristina, você tem que mandar outra mensagem, viu? Lorena, a Leandra, o Wellington do Barreiro, vocês que já mandaram, deixa eu ver, mais gente está chegando aqui, porque eu avisei isso agora, então tem que ser justo. Então, quem quiser ganhar o livro vai ter que mandar, óbvio, só tô com um livro aqui, eu vou dar para um dos nossos ouvintes. O Éder do Cabala também mandou. Se vocês quiserem ganhar o livro, mandem. E aí nós vamos, né, escolher aqui um dos ouvintes. Eu vou deixar a Adriana escolher para eu não me comprometer. Porque se eu escolho um dos meus ouvintes aqui... Cássio, por que você não me escolheu? Então eu vou deixar a Adriana, que não conhece os nossos ouvintes, né, vai escolher um deles. Tá bom, Adriana? Tá, ok. No final do programa nós dizemos quem ganhou esse maravilhoso livro aqui. E útil, muito útil. Mas se você falou, tem jeito de comprar pela internet ou não? Assim, um site que pode pedir para você? Não diretamente comigo, né? Mas tem algumas livrarias que vendem pela internet. É possível comprar. Tá. Então, digitar lá, Cuide do Seu Bolso do Planeta, Adriana Fileto, com certeza vai achar lá. Agora, esse livro está presente na Livraria Leitura e várias outras livrarias ao longo aí da cidade. Perfeito. Vamos lá para a sessão de perguntas? Oh, meu Deus, olha só que chato isso aqui. O Wellington do Barreiro diz assim, olha, o pai dele está com 2 dívidas em 2 financeiras por conta de empréstimos. Como é que eu faço para negociar as dívidas? Ilan, como é que o pai do Wellington pode fazer? Pois é, ele poderia procurar o PROCON, né? Existe o PROCON municipal e o PROCON Assembleia. Ele poderia levar essas dívidas lá, por quê? Porque o PROCON vai chamar as financeiras lá para tentar negociar. Entretanto, é importante que ele saiba que o objetivo ali é um acordo, né? É tentar chegar no meio termo para que o valor ele seja pagável. Entretanto, se o PROCON não surtir o efeito que o pai do Wellington precisa, se ele não conseguir sanar de acordo com isso, seria importante ele procurar um profissional que iria avaliar os contratos que ele fez e verificar se ali existem práticas abusivas. Isso, mas né? o que caracteriza uma prática abusiva? Então, qual os juros que é abusivo? Por exemplo, existe uma figura chamada aí, talvez a Adriana vai até nos ajudar mais também, uma figura chamada anatocismo. Misericórdia. Hoje tem um negócio. Como é aquele nome que você falou no início lá? Foi um nome complicado lá? Depois você a gente vai falou, lembrar. é uma teoria, né, que ela falou depois diferente. Versão à perda? Não, tem um nome complicado. Depois a gente lembra.
Negócio... obsolescência programada. Então, se você tem uma obsolescência programada... Ou um anatocismo. Um anatocismo teológico mecatrônico. O anatocismo é o quê? É a cobrança de juros sobre juros. Então, você tem uma taxa de juros, mas aí você aplica uma taxa de juros em cima da taxa de juros. Mas não tem banco fazendo isso? Tem, é por isso que nessas situações os juros são considerados abusivos e no cálculo você percebe que há uma diferença indevida. Nesses casos, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 42 diz que o consumidor cobrado em quantia indevida, ele tem direito de receber aquilo que ele pagou a mais em dobro. Perfeito. E existem situações que, por conta disso, o consumidor ele está inadimplente e aí o seu nome é negativado, ou seja, vai para o SPC, para o Serasa. Nessas situações também existe a possibilidade da pessoa receber uma indenização por danos morais. Eu gostaria de esclarecer essa parte. O que acontece? A questão de juros abusivos é controversa. Como o próprio Irlan disse, a taxa de juros é muito alta. Então, quando você pega uma taxa de juros média do mercado, ou seja, soma as taxas e tira uma média simples, a taxa é alta. Então, para contestar isso é muito complicado. Os PROCONs, inclusive eu atuo no PROCON da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os PROCONs têm um importante papel social porque eles tentam renegociar essas dívidas. Mas é muito importante orientar o leitor que PROCON, juizado, Banco Central, eles não têm o poder de reduzir taxa de juros e valor de prestação. Só lembrar, a Adriana é professora e escritora, ela falou orientar o leitor. Isso, os ouvintes, né? Você está com cacuete de escritor. Orientar o consumidor. E o ouvinte. Orientar o consumidor, né? Sim. Como resolver a questão da dívida. O que eu aconselho? Uma pessoa, no caso do nosso ouvinte aqui, Wellington, o que eu te aconselho? O primeiro passo, né, é você sentar com seu pai, com calma, né, e fazer um planejamento financeiro dele. Porque não adianta você renegociar uma dívida sem saber exatamente quanto que ele pode pagar. E a gente sabe que o idoso ele tem os gastos, né, altos. Então tem lá remédio, alimentação especial. Então avaliar direitinho, Wellington, quanto que efetivamente ele pode se dispor por mês, né? Então feito isso, você pode tentar ou via PROCON ou diretamente com a instituição financeira tentar renegociar essa dívida dentro dos padrões, né, possíveis. Porque não adianta renegociar uma dívida e seu pai ficar sem um remédio, né? Inclusive nós temos problemas sérios agora que o governo andou cortando, né, vários subsídios dos remédios, medicamentos e tudo mais. Então, oriente o seu pai, faça planilha e no segundo momento tente renegociar. Mas tenha em mente que as instituições não são obrigadas a reduzir prestação e taxa de juros. Mas por que elas fazem isso? Por exemplo, semana passada, em São Paulo, reuniram no ginásio lá várias financeiras, várias empresas e tinha filas dando volta no quarteirão para renegociar a dívida. Por que a empresa faz isso? Ela não vai perder dinheiro? Mas é porque ela quer que as pessoas fiquem com o nome limpo para comprarem no Natal. O que é, né, o ideal é que as pessoas aproveitem esses feirões, né, para poder limpar o nome, organizar a vida, mas que não caiam de novo, né, Irlanda? Nessa mesma situação, que se planeja, porque ano que vem, janeiro, nós temos lá, contas de IPTU, IPVA, material escolar. Não, e quando a pessoa tem 4 filhos, por exemplo, gasta muito material escolar, né, Irlanda? É uma indireta ou uma direta? É uma direta. Mas essa questão do endividamento é interessante porque você falou do idoso, né? Parece que no nosso modelo econômico e na nossa sociedade brasileira, o idoso ele acaba sendo um alvo das financeiras e às vezes das famílias. Não estou dizendo, obviamente, o caso do Hélio, ele está preocupado com o pai dele. Mas tem muita gente que acaba, pai, pega aí um consignado, porque parece que há facilitações, né? No caso do Hélio, ele quer ajudar o pai, mas tem muita gente que quer usar os pais, né? E eles se endividam. Né? Sim, pastor, você falou um ponto muito importante. O empréstimo consignado, ele pode ser útil, mas ele precisa ser utilizado com muito, muito cuidado. Por quê? O empréstimo consignado, ele tem uma taxa de juros mais baixa que as demais modalidades, recebi mas ontem do caro. banco desculpa, aqui é um bate-papo, tá? Né? Adriana, o Irlan já é velho de casa aqui, ele sabe, a gente bate-papo. Recebi ontem do banco onde eu recebo meu salário, a oferta de um empréstimo consignado. Eu falei, gente, olha, essa fase do ano, fase do mês também, hoje é dia 22, né? Isso. Aí ela já está pensando assim, vai receber o 13º, então eu vou pegar esse dinheiro, eu vou antecipar. É incrível, né? E empréstimo é para ser utilizado, empréstimo de financiamento, em situações realmente emergenciais importantes. A gente não deve ficar pegando empréstimo para trocar uma televisão, para trocar de carro, né? Isso é muito caro.
Então a gente tem que usar com cuidado. O consignado, pastor, ele é muito útil, por exemplo, para trocar de dívida. Então, se um consumidor, ele tem lá, está devendo cheque especial, por exemplo, a taxa de 10% ao mês, isso não me pertence ele mais. pode adquirir um crédito consignado, que a taxa mais ou menos por volta de 2%, e quitar. Então, ele troca uma taxa de 10% por uma de 2%, né? Nessa Isso situação valeria muito a pena. É interessante. Ou então, até a questão da portabilidade, né? A portabilidade de crédito, é bom explicar como é que funciona, é o seguinte. Quando um consumidor tem uma dívida em determinada instituição financeira, ela quer ter uma taxa de juros mais baixa, mais atraente. Então, ele pode solicitar a portabilidade. Então, ele pode mudar de uma instituição financeira para outra. Isso. Então, para isso, ele tem que fazer uma simulação para ver qual que é o saldo devedor dele, qual que é a taxa de juros e solicitar a portabilidade. Agora, é claro que antes de mudar, tem que avaliar para ver se vale a pena. Mas é uma possibilidade, é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas por que os bancos, eu pergunto para os dois, por que às vezes as taxas são tão diferentes de um banco para o outro? Por que um banco consegue... O mercado é livre, né, pastor? Então, assim, é uma livre concorrência. Então, não existe... O Banco Central ele não regula isso, né? Não. Agora, a gente vê, por exemplo, casos onde há abusividade de juros, por exemplo, o STJ, normalmente ele define o seguinte, olha, se o valor da taxa média do mercado, vamos imaginar que a taxa média do mercado é 20% e o seu financiamento está dando 40%, isso é considerado abusividade. Entendi. Então você consegue rever isso judicialmente. Mas na grande maioria das vezes, você vê que as instituições, elas estão dentro de um certo limite. Agora, cabe ao consumidor escolher a que melhor se adequa. O problema é o seguinte, é que muitas vezes a compra ou o empréstimo é feito por impulso. Quantas pessoas já não foram abordadas passando na rua? É verdade. Aí eles dão um papelzinho parecendo uma nota, né? E aí a pessoa acha que vai ali no centro de Belo Horizonte, você vai ver naquela região dos bancos ali. Uma coisa que eu costumo dizer aí na igreja, né? E como nós temos aqui a maioria das pessoas que estão ouvindo, né? São evangélicas. Eu costumo dizer assim, que para você ser uma pessoa próspera, tem 3 caminhos. Você precisa seguir 3 orientações. A primeira, você precisa trabalhar. Né? Não tem jeito de você... Eis que Giovanni Ganda para na porta do estúdio para ouvir. Ele quer saber, vamos lá. Então, Giovanni, olha, primeiro você precisa trabalhar, coisa que você já faz com muita valentia e... Galhardia. Galhardia, Galhardo, esse Galhardo é bom, então, cara. Sem trabalhar não tem jeito. A segunda é boa administração. Não tem jeito de você ganhar 100 e gastar 110. Não tem jeito de você ter o seu salário e no final do mês sobra mês e falta salário. Então você precisa administrar bem aquilo que você ganha. E aí, depois até a Adriana ela pode nos dar uma dica. Porque, por exemplo, no meu caso... O livro dela é sobre isso, então. É sobre isso. No meu caso, eu sempre imagino que se você conseguir reter pelo menos 30% dos seus vencimentos para poder guardar, é uma margem boa de poupança que você está fazendo para o futuro. Mas isso é algo que eu faço no meu dia a dia, mas eu quero ouvir dela. E o terceiro, pastor, principalmente para nós que conhecemos a palavra do Senhor, é a fidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas, sabe? Porque quando nós somos verdadeiramente dizimistas e ofertantes, nós podemos fazer uso do que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor abriria janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. Aleluia. Então, assim, eu costumo dizer isso muito, tenho praticado isso e é engraçado. Deus tem nos abençoado. É bíblico, né? Quer dizer, então tem uma fundamentação teórica, mas é empírico também. Claro. Porque as pessoas que fazem isso é impressionante. Não tem uma lógica... muito Adam Smith, material física, Adam Smith né? deve tremer lá na sepultura quando houve um trem desse, mas que dá certo, dá. Claro. Né? Agora, falar em Adam Smith, eu vou deixar uma pergunta para nossa economista ali, que é a Adriana. Adriana, o Alexandre da Igreja Batista da Lagoinha faz uma pergunta, eu vou pedir para você responder após o intervalo. A gente vai dar só uma descansadinha aqui, né? Tomar uma aguinha e vai voltar. Mas a pergunta é assim, olha, vale a pena eu vender meu carro para pagar todas as dívidas que eu tenho e depois comprar um carro mais simples? Você responda pro Alexandre e pros nossos ouvintes depois do intervalo, tá joia? Combinado. Vamos e voltamos já com o Super Debate. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate, hoje discutindo sobre a questão de juros abusivos, sobre economia. Inclusive hoje nós temos aqui um livro para dar, né, para um de nossos ouvintes, o livro da professora Adriana Fileto, que é uma das debatedoras. Um livro muito legal, Cuide do Seu Bolso e do Planeta.
fala, né, de decisões importantes na área financeira e decisões que sejam sustentáveis, da editora Miguelinho, um livro que vai ajudar com certeza, né, um ótimo guia aí para quem quer ter saúde financeira. Um de nossos ouvintes vai ganhar esse livro, basta enviar para a gente aqui, dos nossos canais de interatividade, o seu telefone, né, fazer o contato, por exemplo, o WhatsApp é 87938282. Esqueci do 9, é 987938282. 987938282. O Facebook é bem simples. Rádio Super FM BH. Rádio Super FM BH, você vai entrar na nossa fanpage e vai ali fazer o seu comentário, né? E se você quiser ganhar o livro, você pede o livro, tá joia? Já temos várias pessoas que mandaram suas mensagens aqui, né? O André, a Mônica, o Alexandre, a Leandra, o próprio Wellington, a Elaine Cristina mandou a sua mensagem, quem mais? A Lorena, o Éder, vários dos nossos ouvintes já estão mandando suas mensagens e um deles vai ganhar, obviamente, aqui esse livro muito legal da professora Adriana Fileto. Também pode ganhar, né, aquele ouvinte que quiser ir no congresso Todos os Povos Te Louvem, que é um congresso que o Ministério, o Movimento Povos e Línguas está capitaneando e liderando, vai ocorrer na Igreja Batista Central aqui em Belo Horizonte, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, um congresso abençoadíssimo, tem até um vídeo muito legal, eu vou colocar depois na fanpage da Rádio Super aqui esse vídeo, aparece a Nívia, aparece a Ana Paula, deu branco, a Ana Nóbrega, ela é Paula? Ela é Ana Nóbrega, ela tem Paula também? Eu só chamo de Ana Nóbrega, Ana Nóbrega, o Juliano Som, essa voz que você ouve de fundo assim, a voz da Michele Maris comentando comigo, me dando apoio. Eu fico doido para pegar o microfone para aumentar o dinheiro, se ela não pega, ela fica economizando voz, né? Tem a Central de Adoradores. Olha, vale a pena, viu? 13, 14 e 15, você não pode deixar de participar desse congresso para despertar, né, a Igreja Brasileira para missões. E um ouvinte essa semana, amanhã vamos dizer quem vai ganhar, né, o par de ingressos. Basta entrar lá na fanpage, no Facebook do Povos e Línguas, é bem fácil, é Povos e Línguas, você entra lá em promoção e lá você vai responder a pergunta da semana, que é muito fácil. Aposto que o Irlan sabe aqui de cor, né? Ele para pensar. A pergunta é simples, viu, Irlan Melo? Livro de Atos, capítulo 2, fala lá que houve Pentecostes, havia pessoas de todo o Império Romano, né, que foram até Jerusalém para a festa. E ali houve a descida do Espírito Santo e as pessoas ouviram a pregação do Evangelho por Pedro na sua própria língua. A pergunta, tô brincando, é difícil saber essa, porque são muitos os povos. E o nosso ouvinte que quiser ganhar, vai ter que entrar lá no livro de Atos e dizer quais são os povos que estavam representados ali. Legal. Quais são as línguas, né, que estavam representadas ali. Basta consultar na Bíblia, a gente deixa consultar, isso não é cola, é uma consulta permitida pelo professor. Você vê os povos, né, e entra lá no Povos e Línguas, na fanpage, e diz, quem sabe amanhã seu nome vai ser dito aqui, por nós aqui na Rádio Super, e você vai ganhar esse par de ingressos. Vai ser muito bom. Então, o livro vai ser sorteado hoje. Vamos dar o livro para um dos nossos ouvintes. Cuide do seu bolso do planeta, da professora Adriana Fileto. E amanhã eu vou dizer quem ganhou a promoção do Povos e Línguas. E agora a professora Adriana vai responder aquela questão que fizemos antes do intervalo. Que foi do Alexandre, da IBL. O Alexandre diz, olha, eu tenho um carro e estou endividado. Vale a pena eu vender o carro para pagar as dívidas e depois comprar um carro mais simples? Vale com certeza, mas é preciso alguns cuidados que eu vou alertar. Então, por que é interessante vender um carro para pagar a dívida? Porque os juros das dívidas são muito mais altos. Financiamento de veículo, a taxa de juros é mais baixa, normalmente 1%, 2%, nessa faixa. Perfeito. Porque tem a garantia real, né? Se a pessoa não pagar, eles tomam de volta. Bem, né? Então, ele vai trocar uma dívida, por exemplo, de cheque especial lá de 10% por uma dívida de 2%, né? Então, vale a pena. Tem que tomar cuidado também, né, Adriana? Porque senão aí fala que pega um carro mais simples, chega lá e vão oferecer um carro. Né? Inclusive tem um caso real para contar. Bom, então, a princípio, vale a pena. Então, você vai trocar uma dívida cara por uma mais barata. Comprar um veículo mais simples, né? E com uma taxa de juros muito mais interessante. Mas eu recomendo, Alexandre, alguns cuidados muito importantes. Primeiro, avaliar direitinho qual prestação que vai caber com folga no bolso. E lembrando que o veículo, ele requer vários gastos.
Então você vai ter que pagar seguro, IPVA. manutenção, IPVA, combustível, isso tudo pesa no bolso, então é preciso tomar cuidado. E eu atendi um cliente uma vez, é um caso mais sério que eu já atendi em toda a minha vida, onde o meu cliente, ele foi comprar um veículo simples, chegou lá, ele sentou na cadeira Ai, meu Deus. do vendedor, bem confortável. E ele foi seduzido pelo vendedor. Então ele comprou um carro de luxo muito acima de suas capacidades. Mas é sempre isso, cara. E ele se é endividou incrível. tanto, até falando a questão da família, né? O casamento dele quase acabou. Nossa. Então esse casal me procurou, é o caso mais emocionante que eu já atendi até hoje. E o casal nem se olhava nos olhos. Eles brigando, Nossa, a mas situação difícil. quando ele chegou em casa com o carro, a mulher deve ter olhado pra ele e fazendo te mato. Não, mas ele escondeu dela esse tempo inteiro. Não. E foi pegando várias dívidas. Aí quando a situação estava muito ruim, ele fez um seguro de vida e o plano dele era se matar para deixar o seguro para a mulher. Aí eu expliquei para ele que se ele fizesse isso, ia ser uma tragédia Nossa. completa, porque além do mal para a família, ele não ia receber o seguro. Porque em caso de suicídio, o seguro não cobre. Então, atenção, ouvinte, jamais, em tempo algum, por mais que a situação esteja difícil, não pense numa loucura dessa, né? Nem tirar a própria vida e nem pegar empréstimo com agiota, né? Que é muito perigoso. Então, o que eu sugiro? É fazer um planejamento financeiro. Aí, só para resumir, voltando ao caso aqui, aí no final das Você contas, falou assim, folga ele no... conseguiu organizar a vida dele e viver bem. Aham. Mas passou por momentos difíceis. Tudo por conta de uma compra não planejada. Você falou com o Alexandre e falou assim, ó, pensa numa prestação que dê no seu bolso. Tem algum percentual assim? Eu não gosto muito de falar de percentuais, Cássio, embora alguns analistas falem 10%, 30%, porque depende muito do perfil da família. Então, uma família, por exemplo, um casal com filhos, ele tem um perfil de gasto. Outro casal que tem muitos filhos, tem outro. Então é Se a pessoa tem 4 filhos. determinar. Gente, hoje é o se a dia, Hoje é né? o bullying com Irlanda. Depende, se a renda for muito alta, for muito boa, se o filho estuda em escola pública ou Particular, particular. perfeito. Então, agora, sempre, independentemente de qualquer caso, o ideal é que a família tenha sempre uma Agora, reserva de tem muita emergência, questão tem de... que sobrar. Voltando para pai, né, que eu tô brincando Sim. com o Irlan, mas o Irlan, ele tá esperando o 4º filho, mas tem 3 como eu tenho. Então, Isso. estamos no mesmo patamar agora de paternidade. Agora, eu não sei se o Irlan é um pai como eu sou, mas assim, eu sou um pai mole. Banana que só. Conversando com a minha filha essa semana, ela tá fazendo neném e tudo, mas a gente quer o melhor pro filho da gente. E às vezes o querer melhor pro filho da gente, a gente acaba sendo frágil nas certas coisas. E ela tá falando de um curso, esse curso ele tem na UFMG, tem em públicas, mas ele também tem em universidades privadas. Só que na universidade privada o custo é muito mais alto, né, do que obviamente na UFMG. E aí eu falei, quanto que é o investimento? Porque lá nas faculdades eles colocam assim, valor do investimento, né? Aí ela falou o valor, eu falei, nossa, filho, é caro, né? Mas eu confesso, eu falei, é caro, mas eu cogitei, falei, gente, mas não, vou investir no futuro da minha filha. Mas a gente é difícil, né, Irlanda? Você ter juízo na hora dessa, né? É difícil, né? Porque você tem que tratar, às vezes, com razão, algo que está dentro do seu coração, né? O seu coração está sempre de querer o melhor para os seus filhos, mas querer o melhor, na maioria das vezes, é dizer não também, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas elas aprendem muito mais com as frustrações do que com as vitórias. Então, às vezes, você precisa fazer com que o seu filho tenha uma certa frustração, não porque você quer, mas é porque é o melhor para ele naquele momento. Faz mas parte, que é né? difícil. É difícil. Então, por exemplo, às vezes você vai no shopping, né? E aí você tem que evitar determinadas lojas. Porque se você passa ali, aí não é Natal, não é aniversário, não é Dia das Crianças, não é nada. Mas a menina viu a boneca e ela quer, e você fica numa dificuldade de dizer não. E você acaba, de repente, se você não tem um planejamento, você acaba se Mas no endividando. caso aqui da Adriana, que ela contou a situação, essa estratégia das lojas, das concessionárias, das imobiliárias, de seduzir o cliente, isso é uma estratégia. Tem como entrar com ação contra isso, de engano, não existe, né? Então, normalmente, para a gente usar uma imagem fácil de se entender, é o seguinte, por exemplo, ninguém colocou uma arma na cabeça do rapaz para ele poder assinar o contrato. Ele assinou. Não foi uma extorsão. Por mais que ele foi seduzido, como a Adriana falou, ele assinou. Ele é uma pessoa maior e capaz.
Quer dizer, ele não pensou no que ele estava fazendo, ele fez uma compra por impulso, né? Outra situação muito importante também, e aí eu acho que vale a gente alertar os ouvintes, é o seguinte, por exemplo, compras feitas pela internet ou pelo telefone, ou seja, compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, a lei garante que você tem um prazo de 7 dias para se arrepender. O direito de arrependimento. O direito de arrependimento. Então, se você, por exemplo, fez uma compra na internet, fez uma compra pelo telefone e se arrependeu, aí de repente você, caiu em si, dá tempo ainda, se arrependa e cancele o negócio para evitar o problema. Outro dia eu estava vendo aqueles canais onde você, é tipo leilões online, né, que você tem, por exemplo, relógio e tudo, e estava aparecendo um relógio que a princípio era 10 de 799. De repente foi... 7.900? Era R$8.000 praticamente. De repente, no final, de 10 de 799, baixou para 10 de 59,90. Uau. A pessoa fala, fiz um ótimo negócio. É um ótimo negócio. E a pessoa vai e compra. Por quê? Porque é o que Adriano falou. Eu quero ter. Eu quero somar. E aquilo é um preço excelente. Aí depois você vai ver, nem os 599 valeria, mas a pessoa acabou comprando por impulso. Agora olha que a Mônica de Brumadinho pergunta. Eu comprei um Palio, diz a Mônica, um Palio ano 98 numa agência. E o valor na agência lá era 10 mil. Mas com o financiamento, o carro acabou subindo para 15 mil reais. Isso fora o que eu já gastei nele, como a Adriana colocou aqui, você gasta gasolina, uma série de coisas, seguro e tudo. Isso eu posso considerar como juros abusivos? O valor dele na agência era 10 mil, fiz o financiamento, ele subiu para 15. Isso é juro abusivo? Tem que fazer o cálculo para ver a questão do prazo, quais são as tarifas, o que está embutido. Para poder configurar a questão dos juros abusivos, tem que pegar a taxa de juros que está no contrato, conferir se ela está correta e fazer uma avaliação junto ao mercado. Porque num prazo maior dá, né? 15 mil é até normal. O valor não está alto, não. Eu já fiz algumas simulações. Uma pessoa que compra um carro financiado, ela comprou em paga 2. É isso aí. Né? Então é muito alto. Se o prazo é longo, quanto mais longo o prazo do financiamento e menor o valor da prestação, no final das contas, mais juros ela está pagando. Então, por isso que é importante a gente pensar antes de comprar, antes de consumir, antes de adquirir um empréstimo ou financiamento. Porque obter esses produtos é fácil, agora pagar é muito caro. Mas por que o brasileiro só olha o valor da prestação, Adriana? Tem algum estudo sobre isso? Isso é cultural, né? A gente é imediatista, a gente quer comprar o aqui e agora, e a nossa renda também é baixa, né, em relação a alguns países do mundo. Mas de nada adianta, Cássio, a gente ter um bem material e depois passar dificuldade, perder noite de sono, ter uma baixa qualidade de vida. Então, o ideal é equilibrar, né? Muitas vezes vale mais a pena você andar a pé durante um tempo, andar de ônibus, de táxi, juntar o dinheiro e comprar um carro depois, não financiado, ou financiar uma parte pequena, comprar um carro seminovo, por exemplo. O carro seminovo com um ano de uso, ele cai mais ou menos 20% o valor dele, só dele sair da concessionária. Normalmente, quando você compra usado, a taxa de juros é um pouco maior. Em compensação, também, às vezes a prestação é menor. Por quê? Porque o valor dele é menor. Sim. E vale a pena também. Agora, você falou uma coisa muito interessante, Adriano, porque é cultural mesmo. Por exemplo, eu já fui em vários países da América do Sul e às vezes você vai comprar alguma coisa lá, quando você pede para parcelar, eles acham estranho. Né? Eles acham estranho, eles acham assim, como assim? Não, eu quero parcelar de quantas você quiser, porque eles não estão acostumados com isso. Sim. Então o brasileiro, normalmente, a gente olha o valor da prestação. E não o valor final que você está pagando. A prestação cabe no meu bolso, então eu vou fazer. É verdade. E aí faz. Tá, eu queria até fazer uma observação, as pessoas me perguntam muito, Adriana, vale a pena comprar à vista ou a prazo? Nós temos casos aí de até 10 vezes sem juros, Sim. né? Se o consumidor tem uma situação financeira folgada, o ideal seria que ele negociasse um desconto para pagar à vista sem juros, né? Sim. Agora, se a instituição não, né, credor, o vendedor, não quiser dar o desconto à vista, porque ele também não é obrigado a fazer isso, Sim. então você pode parcelar, mas tem que tomar cuidado e anotar na planilha, porque eu já vi vários casos de pessoas que fazem vários empréstimos, prestações pequenas de 100, 200, 300 reais, De 50, repente, uma a hora bola que de neve, soma né? o montante é muito alto. Mas esse negócio Gera de juros grande impacto. 0%, tá cheio de concessionário agora, assim, compra o carro tal, juros, taxa 0%, isso existe mesmo?
Olha, o dinheiro tem valor no tempo, prestações pequenas, né? O dinheiro tem valor no tempo. Se a gente for analisar, ainda mais agora, na situação que nós estamos vivendo de inflação alta, isso aí é para enganar, né? É para pegar o consumidor. Mas isso é muito polêmico. Eu já publiquei até um artigo naquela revista de Direito do Consumidor abordando essa questão do dito sem juros. Então, eu sou da corrente que acredito que não tem juros zero, que juros sempre existem, né? Que o dinheiro tem valor no tempo. Agora, cabe ao consumidor tentar negociar para poder pagar à vista, se ele puder, reduzindo ao máximo o valor à vista. Uma coisa que eu sempre percebo é o seguinte, por exemplo, você vai comprar algo e o valor, vamos imaginar, é R$1.000, e você diz assim, e R$1.000 de 10 vezes, 10 de 100, você diz assim, eu vou pagar à vista, qual que é o valor? R$1.000, desconfie. Porque não tem condições, se você vai pagar à vista, não tem nenhum desconto, e você pagando 10 vezes é o mesmo valor, tem alguma coisa errada aí. Você pode fazer nesse caso, por exemplo, vai comprar um notebook, tá nesse valor, R$1.000 à vista ou 10 de 100. Então você pode, por exemplo, pesquisar no mercado, na internet, imprimir o folheto e falar, olha, aqui tá R$900 à vista. Vai na loja e fala, você cobra esse valor, eu vou pagar esse valor. Aí você tem um poder de barganha para negociar. Sim, mas documentado, assim, você tem... Porque assim, não é que a instituição é obrigada à loja. Não, sim, mas você ganha força no seu argumento, ela, né? Percebe, tem alguém vendendo. Pois é, agora nessas condições é importante observar também, porque eu já vi vários casos, isso é propaganda enganosa. Por exemplo, uma grande loja de eletrodomésticos, ela faz uma propaganda num jornal de grande circulação, por exemplo, uma geladeira de R$500. E no mesmo dia, ou no outro dia, ela solta uma errata, dizendo que o valor não era 500, o valor é 5.000. Mas, por ela ter colocado 500, vem 500 consumidores lá para comprar. Não adiantou nada. E aí ela vem e apresenta, não, houve uma errata e tudo mais. O que acontece? Uma vez, isso é até justificável, porém, isso acontece em sequência. Se o consumidor ele conseguir comprovar, como eu já vi casos, de que aquilo é uma prática comercial, ele consegue sim adquirir aquele produto pelo preço que foi que era oferecido, que era os 500 e pronto. Ô Ilan, mas no caso assim, hoje infelizmente o índice de desemprego tem aumentado no nosso país. A pessoa compra um determinado bem, a prestação, confiando no emprego dela, e ela perde o emprego. Sim. Qual que é a chance que ela tem jurídica de tentar segurar um pouco essa dívida? Existe algum... Existem duas situações. Legal? Uma primeira que eu queria falar é o seguinte, a maioria das pessoas, existe, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, uma vedação de uma prática chamada venda casada, onde você compra um produto e juntamente com esse produto, eles embutem, por exemplo, um seguro de vida, ou um seguro, por exemplo, de acidentes, ou um seguro, por exemplo, de perda de emprego. Numa situação, por exemplo, que tem esse seguro embutido, dependendo do nível desse seguro, as suas prestações vão ser pagas pelo seguro. Então você está resguardado. Mas como é que ele sabe se tem esse seguro, Ilan? Tem que ler o contrato. Tá. Né? E às vezes a pessoa não sabe e aí deixa de receber por conta disso. Isso é uma circunstância. Agora, existe na legislação a questão de modificação da situação econômica, que pode servir tanto para aumentar quanto para diminuir. Vamos dar um exemplo de aumentar. Naquela época do dólar, no início, onde haviam contratos que o financiamento foi atrelado ao dólar, e o dólar subiu muito. De repente, o valor da prestação, que era 100, virou 1.000. Então, muitas pessoas entraram com ações para quê? Para que pudesse haver uma redução. Por quê? Porque houve uma modificação na situação econômica. A questão do desemprego também pode ser avaliada. Por quê? Existem situações, por exemplo, Cássio, que a pessoa sofreu um acidente. E aí, ela que recebia um valor X, passou a receber pelo INSS. Cai muito. Cai muito o rendimento. Então, é possível ingressar com a ação para que o juiz estabeleça um valor e esse valor seja compatível com a atual renda. Não quer dizer que vai quitar o débito, mas que a prestação vai ficar de acordo com a capacidade financeira da pessoa. Já vi vários casos para adequar. Não vai diminuir a dívida, mas pelo menos vai se adequar para a realidade sem que a pessoa perca o bem ou tenha o seu nome negativado. Nós estamos aqui na reta final do nosso programa. Ô Adriano, eu espero que a gente consiga te trazer aqui mais vezes antes do final do ano, mas vamos já, né, porque já estamos no finalzinho de outubro, né, já tem gente pensando aí como usar o 13º, pensando no Natal, comprando pacote para férias, né? Dê pra gente algumas dicas aí pra gente ter saúde financeira nesse final de ano. O ideal é ter planejamento. Então, se a pessoa tem dinheiro,
privilegie pagar um pouco de dívida para poder começar o ano no azul, né? E antes de ir às compras de Natal, avaliar direitinho que presentes vão ser dados, qual o valor máximo, fazer uma ceia de Natal que não gere muito desperdício, que seja razoável. É bom comemorar, reunir família, mas Natal é nascimento de Cristo, né? E muitas vezes as pessoas esquecem disso e acabam gastando demais. E façam um planejamento financeiro direitinho, guardem dinheiro, porque em janeiro nós temos IPVA, IPTU, material escolar, várias contas. Então vamos aproveitar as festas de final de ano, Natal sim, mas com planejamento. E eu gostaria de deixar um e-mail de contato aqui. Perfeito, Adriana. Pode. É Adriana Fileto, com F de foca, Fileto, @gmail.com. Então quem tiver alguma dúvida e não puder resolver hoje, eu estou às ordens. Tá. Vou deixar uma última pergunta aqui pra você, Irlan. Sim. Estamos terminando aqui. Eu vou pegar uma bem difícil, cara. Não, mas essa aqui foi o Cláudio da Batista Central. Ele perguntou assim: eu fiz um empréstimo. Ele não falou o valor. Você fez um empréstimo de R$2.000. Eu tenho que dar o dízimo desse empréstimo? Porque eu fui lá no banco e peguei 2.000. Eu tenho que dar 200 de dízimo? O que você pensa? Interessante, né, essa pergunta, né? Eu penso o seguinte, na verdade, não é um ganho, não é renda, né? Na verdade, ele pode estar utilizando isso para adquirir um produto, ele pode utilizar isso para pagar uma outra dívida e tal. Então, assim, eu entendo que não é necessário ele efetuar o pagamento do dízimo disso, não. Agora, fora a pergunta que eu fiz para te apertar, dicas para a pessoa evitar problemas jurídicos na questão do consumo. Vou dar uma dica excelente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a visita de 2 amigos lá da Igreja Batista Geração de Adoradores, lá do bairro Morada Nova, em Contagem, lá o pastor Márcio. E nós vamos ter sábado agora, de 8 da manhã às 10 horas da noite, o Dia do Bem. E nesse dia nós vamos estar dando dicas jurídicas, atendimento social, atendimento de saúde, atividades infantis, corte de cabelo, show musical. Então é lá na rua, perdi aqui rapidinho, lá na Avenida João Gomes Cardoso, próximo... Vira pro microfone. É Avenida João Gomes Cardoso, próximo ao número 3131, bairro Morada Nova. Então assim, é perto do... De onde? Igreja Batista Geração de Adoradores. Aí, ó. A voz, hein? Deu para perceber, né? Que é o locutor, o Robert, locutor. Então, assim, vai ser muito interessante. Então, uma dica que eu dou é isso. Não compre por impulso. Não compre por emoção. Planeje os seus gastos. Faça uma planilha de quanto que você ganha. Eu quero dar uma dica pessoal que eu faço. Eu não tenho salário, pastor. Eu sou advogado, eu não tenho salário. Então, meu salário vem dos meus clientes. O que eu faço? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de guardar dinheiro. Então, eu faço títulos de capitalização. É uma forma que eu tenho de me obrigar a guardar. Porque vai descontar todo mês lá na minha conta. Então, eu acabo no final de 60 meses ou no final de 24 meses tendo um valor ali que eu vou receber por conta de uma poupança que eu fiz. Então, a Bíblia diz que o amor... compulsória, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se nós soubermos administrar aquilo que Deus nos dá, com certeza nós vamos ser abençoados. Obrigado, Irlan. Obrigado, Adriana. Adriana, quem ganhou o seu livro foi o nosso ouvinte André, que pelo WhatsApp mandou sua mensagem pedindo o livro. O André, o celular dele, o final do telefone do celular dele é 5652. André, você... Michele Marins, me ajuda, Michele. Eu vou ficar 5 anos nesse programa e eu não vou lembrar o endereço daqui. É possível, gente? Oh, meu, doidade, viu? O André, o que ele faz para pegar o livro? André, você tem 3 dias úteis para passar na rua Professor Magalhães Penido, 460, no bairro São Luís, próximo ao aeroporto da Pampulha. Perfeito. Você ganhou, então, André, o livro da professora Adriana Fileto, Cuide do Seu Bolso e do Planeta, um guia para decisões financeiras sustentáveis. E se você, querido ouvinte, que não ganhou o livro, mas quer dar esse livro de presente ou quer mesmo adquirir esse livro, você consegue nas melhores livrarias da cidade ou mesmo pela internet. Se você mora fora de Belo Horizonte, você pode pela internet digitar o nome do livro aí e você vai saber quais as livrarias virtuais tem o livro da professora Adriana Fileto. Mais uma vez agradeço a Irlan, a Adriana, agradeço a você, querido ouvinte, querida ouvinte, você que mandou sua mensagem, não deu para ler muitas mensagens não, mas eu ler no ar aqui, mas eu estou lendo todas aqui e sobretudo aquelas que foram pelo Facebook eu consigo dar um retorno. Um beijo para vocês, um beijo para você, Michele. Valeu. Fica com Viva a Tarde a Michele Marins, termina agora o Super Debate.